Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, a Nana. Muito, muito, muito prazer em estar aqui hoje. Gente, a gente tá há um tempo tentando, né, esse encontro, trazê-la aqui, que eu queria muito. Foi difícil conciliar as agendas, mas a gente conseguiu agora. A Nana é professora de yoga, tem um canal aqui no YouTube, inclusive, Nana Yoga, vou deixar aqui na descrição. Para quem quiser ver, tenho certeza que vocês vão amar. E para quem não sabe também, né, a Nana, antes de ser professora de yoga, ela é engenheira ambiental, assim como eu. A gente se formou junto, a gente estudou junto. Então a gente tem muita coisa legal aí que a gente compartilhou e a gente enxergou alguns pontos, né, que a gente poderia trazer para cá entre a yoga e o meio ambiente, entre, né, a consciência do ser humano com a sociedade, que eu acho que seria legal a gente refletir algumas coisas por aqui. Então estou muito feliz de fazer esse vídeo. Eu Muito também! obrigada! Um dos pontos que a gente pensou para trazer aqui para vocês, que eu acho que tem tudo a ver com o tema de ambas as partes, é a consciência, né? A consciência do ser humano, do autoconhecimento, que eu acho que a yoga traz muito isso também. E o ser humano se enxergar como parte de um todo, né? Da sociedade, como ele quer contribuir para o meio, né? Não só o meio ambiente, mas enfim, conviver com outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza, no yoga a gente tem, né, os nossos preceitos éticos e morais dos yamas e os niyamas, Aham. e um dos pontos é a nossa relação com a gente mesmo e o outro ponto é a nossa relação com o outro, com o próximo, né? Isso engloba nossas relações com as pessoas, mas também no ambiente em que a gente vive, e isso está muito alinhado para a gente viver num ambiente mais agradável, mais justo, mais assim, em sincronia com o todo, né? Sim, e eu acho que essa preocupação com o outro traz muito da sustentabilidade também, né? Porque a sustentabilidade é isso, né? É você usar dos recursos naturais de uma forma sustentável, se preocupando com o outro também, né? As gerações futuras, para que elas tenham acesso também a esses recursos. Então, essa preocupação com o outro, essa preocupação com o meio, em viver em sociedade e você se enxergar como parte de um todo, eu acho que isso é muito relevante, né? Eu acho que muda muito a nossa percepção sobre nós mesmos e para com todo o resto. Com certeza, porque por mais que a gente trabalhe de forma individual, a gente está contribuindo para o todo, né? Então, esse processo, essa busca pelo autoconhecimento é muito fundamental para você entender os seus processos internos e isso contribuir com o todo também, né? Porque eu acho que cada ser humano tem seu papel na sociedade, né? Ele tem que cuidar da sua casa, né? Ecologia, por exemplo, né, de uma forma grosseira, a etimologia da palavra, se eu não me engano, é uma palavra grega, enfim, que é o estudo da casa, né? E eu vejo muito que a gente tem três casas. A casa onde a gente mora, seja nosso apartamento, nossa casa, enfim. É o nosso corpo, que é a nossa casa e que a gente tem que cuidar. E quanto mais a gente conhecer ele, né? Eu acho que facilita muito esse processo da gente se cuidar. E o nosso planeta, né? Que a gente não pode nunca esquecer, que é a nossa casa, é a casa de todo mundo. E a gente tem que ter essa preocupação, porque senão, enfim. Fica insustentável. Fica Exatamente. insustentável. Fica No insustentável. yoga a gente já fala de 5 corpos, mas são todos os nossos 5 corpos, né? O nosso intelecto, a nossa mente, o nosso corpo físico, o nosso corpo astral, energético. Então, assim, são muitas camadas no nosso próprio É corpo pra muita coisa pra gente. gente se preocupar. Exato, exato. Então, eu posso estar aqui cuidando do meu corpo físico, mas se eu não cuidar dos meus pensamentos, em algum momento, se eu não cuidar da minha mente, da minha energia, do meu intelecto, em algum momento aquilo ali A gente tem que vai. tentar achar um equilíbrio, né, entre tudo isso. E entre o Exato. interno e o externo também, né? Se entender para melhorar nossas relações, né? Enfim, nossas relações interpessoais e, de modo geral, né? Enfim, a relação da gente com o meio. Eu acho que é isso. Quanto mais a gente se conhece, eu acho que melhor ficam essas relações e melhor a gente contribui, né, para o mundo, para a sociedade. E quanto mais a gente se conhece também, mais a gente consegue entender o outro, porque a gente vê que o outro é diferente da gente. Muitas Sim, vezes a gente quer impor a nossa verdade, mas a realidade da outra pessoa é diferente da com nossa. certeza, cada um tem seus limites, né? Então, a gente tem a nossa cabeça. Às vezes a gente age achando que uma coisa é certa e de repente pra gente é, de acordo com os nossos valores, mas para uma outra pessoa, enfim, na cabeça dela, tudo é, enfim, é uma outra pessoa com uma outra cabeça, então é diferente, né? Às vezes a gente tenta impor certas atitudes ou o que quer que seja,
muito com base no que a gente pensa, com o que a gente acha, com os nossos valores. E no yoga também tem muito isso da gente não ter essa comparação, né? Então você pode observar alguém fazendo algo de alguma determinada forma e se inspirar naquilo, mas não se comparar, né? Tem uma frase, eu acho que é do Cortella, que eu Amo gosto ele. muito, então abre aspas, é a gente fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem. Até o dia que a gente tenha condições melhores para fazer melhor ainda, Ai, já vi essa né? frase, é perfeita. Isso no yoga, assim, é muito, muito, muito aplicável. E, cara, para sustentabilidade é mais ainda. Com Você vai certeza. fazendo o que você pode. É exatamente isso. E aí você respeitando, vai. né, tanto os seus limites quanto do outro. Exato. E aí, assim, com a intenção de melhorar, você vai propiciando condições melhores para fazer evoluir cada vez mais, né? Porque a gente está aqui, cada um com a sua missão, mas a missão de todo mundo em conjunto é evoluir de alguma forma. Sem dúvida. Né? E entender isso, né? Respeitar não só o limite do outro, mas as condições do outro também, né? Às vezes a pessoa até tem uma ótima intenção, tem uma consciência de fazer o bem, seja para o meio ambiente, seja para o próximo, mas às vezes o meio em que ela vive, né, as condições nas quais ela se encontra, não são favoráveis a isso, enfim. Então é ter esse olhar mais carinhoso, né, mais cauteloso com o próximo. E, enfim, eu acho que está todo mundo tentando buscar, né, evoluir, tentando buscar a sua melhor versão. E é ter respeito com o outro. E assim, a gente tá sempre nessa busca de se auto-melhorar, de evoluir, mas também que não precisa ser nenhuma corrida, Não, né? com A gente certeza. vai... Tem dias, eu sempre falo isso com as minhas alunas, né? De o nosso melhor um dia é num Sem ponto dúvida. aqui, o nosso melhor no outro dia é aqui. Então, assim, a gente acha que nesse processo de evolução, de busca de autoconhecimento e tudo, é uma escada rolante, que a gente só pega aqui e só vai subindo. Não, a gente sobe 2, desce 1, sobe 3, desce 2. E vai, a gente está sempre numa crescente. Mas em alguns momentos a gente precisa regredir um pouquinho para depois Com poder certeza. voltar a avançar. E tá sempre disposto a aprender, né? Eu acho que isso é o mais importante, aprender com qualquer pessoa, com qualquer situação. Eu acho que tudo traz muito aprendizado, muito ensinamento. Então a gente está disposto, está aberto a, enfim, ao que a gente tem tanta coisa para aprender por aí, né? Com Então certeza. tá aberto sempre a isso. Mais uma citação, abre aspas, the more you know, the more you don't know, né? Exatamente. Por mais que eu seja professora de yoga hoje em dia, eu também continuo sendo aluna. Então eu conheço vários outros professores que a nossa troca sempre é muito benéfica, né? A gente está ali, às vezes eu aprendi algo com algum mestre que é diferente de alguém que aprendeu com alguma outra pessoa e que na verdade aquela outra coisa faz muito mais sentido, né? Na minha cabeça, na minha realidade. Então a gente vai tendo essa troca. E é muito legal ter essa troca, né? Com pessoas de realidades diferentes, enfim. A gente tem, nossa, povos diferentes. A gente vê aí os povos indígenas, por exemplo, que não sei porque o ser humano tem isso, né? De se achar superior ou alguma coisa assim. A gente tem tanta coisa maravilhosa para aprender com eles. Sobre, enfim, como tratar a natureza, né? Como aprender, como se inspirar com a natureza. Eu acho isso incrível, que a gente tem que estar sempre aberto a aprender com qualquer um. E é isso, da gente, quando a gente vai conhecendo pessoas de universos diferentes, a gente vai saindo um pouco da nossa bolha, né? A gente enriquece demais, né? Demais. No yoga a gente fala muito disso, da gente ficar ali na nossa zona de conforto, mas quanto mais a gente convive só com pessoas parecidas com a gente, com ambientes que a gente já conhece, menos a gente expande a nossa cabeça, a gente abre a nossa visão. Então, se eu sou aqui uma geradora de lixo absurda, não sou, tá, gente? Que fique claro Não que eu é. não sou, que eu sou bem consciente. Mas se eu sou essa pessoa e não tenho, assim, a menor noção, eu vou continuar sendo assim para sempre. Até que algum dia alguém me dá um toque, ou eu assisto algum vídeo, ou, enfim, em algum momento eu me deparo com uma situação diferente, cara, eu começo a mudar pequenas atitudes, Sim, né? E de repente isso não te afeta tanto, né? Você, não sei, tá ali na sua zona de conforto e simplesmente jogar o lixo na lixeira tirou do seu campo de visão, sabe? Sua preocupação é como se acabasse ali. Você não tem essa visão sistêmica, né, do planeta como um todo. Então, eu acho que às vezes você tá preso ali naquela sua visão, só enxergando o seu próprio umbigo, e você não se preocupa com o todo, né? Enfim. E eu acho que essa preocupação, a gente tem que tentar expandir a nossa consciência de que tem muita coisa acontecendo no mundo
que a gente faz parte da nossa responsabilidade também, né? O nosso lixo, por exemplo, é a nossa responsabilidade, independente, enfim, se ele já saiu do seu campo de visão, ele vai continuar por aí por muito, muito tempo, porque não existe fora. Então, jogar fora, enfim, você tem que continuar se preocupando em gerar menos, enfim, com todo o ciclo de toda a cadeia, né? A gente tem que expandir esse olhar. E eu acho que eu gostei muito que a gente partiu do ponto que a pessoa tá jogando no lixo, né? Porque para muitas pessoas isso não é nem a realidade. É A pessoa não tem verdade. nem essa preocupação. Sim. Então a gente já tá partindo de um ponto de que a pessoa tenha consciência de jogar no lixo, Aham. né? E não é nem assim, nem partiu para gerar menos lixo. Claro que isso faz parte também, mas assim, tem gente que nem esse ponto e é muito fácil a gente apontar o dedo culpar, sendo que ela não tá fazendo aquilo propositalmente, Sim. intencionalmente, eu quero acabar com isso aqui. Não, a pessoa de fato não tem aquele nível de consciência. Sim. E a gente não tem como cobrar que ela tenha. A gente pode, de certa forma, tentar ajudar, instruir, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente passa o nosso conhecimento aqui através, né, desses vídeos também. É o que a gente estava falando antes, né? De respeitar também a realidade do outro, respeitar também as condições de vida do outro, né? Muitas vezes a pessoa simplesmente não tem instrução, né? Enfim, lógico que a gente sabe também que tem muita gente com instrução por aí que não faz porque realmente não se preocupa, que sem dúvida nenhuma são os piores casos. Mas eu vi um post no Instagram outro dia que eu achei muito legal também, que existem realmente alguns grupos de pessoas que é aceitável, por exemplo, usar um plástico descartável, que são as pessoas que de repente que não têm condição de abrir mão daquilo, de que é a forma mais fácil para ela, que ela encontrou simplesmente de viver. Porque, enfim, economicamente, às vezes, para ela, uma outra opção não é viável. Então, para que a gente tenha um olhar respeitoso para com essas pessoas, mas que leve também, tente fazer com que a informação chegue lá, porque quanta gente criativa tem também por aí, né? Tentar reinventar e tentar. O importante é ter consciência, gente. Tentar fazer o seu melhor dentro das suas possibilidades, né? Igual a frase do Cortella que você falou. Exato. Eu vou aproveitar aqui para falar, porque eu acho que tem tudo muito a ver, o universo do yoga com o universo, assim, da natureza, da sustentabilidade, isso tudo se conversa em muitos, muitos, muitos aspectos. E aí, algumas vezes, quando a gente vai consumir algum produto para a prática de yoga, é interessante também que as marcas tenham esse cuidado, né? De não ter necessidade de embalar tudo em plástico. É claro que, às vezes, na logística do processo, tem uma etapa ou outra que de fato é necessário por questões que eu de fato desconheço, mas que na medida do possível a gente minimize isso o máximo, né, que a gente pode. E que isso parta também do consumidor, né, dele se preocupar, dele procurar marcas que tenham essa preocupação, essa responsabilidade ambiental, socioambiental, porque eu acho que envolve muito o ser humano também, não tem como, né, separar, não tem como dissociar o meio ambiente do ser humano, porque a gente não vive sem ele. Então, que parta do consumidor. A gente, quando for comprar alguma coisa, procura lá se tem alguma marca que te entregue aquilo de uma forma mais sustentável, com uma geração de resíduo menor, ou então que você conheça, né, o ciclo produtivo do produto, se eles têm política de logística reversa, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, vou deixar para quem quiser assistir. Então, acho que é muito importante a gente ter essa consciência e tentar buscar a melhor opção diante da nossa realidade. E tem um ponto do yoga que em sânscrito é o asteya. Isso, traduzindo para o português, é o não roubar. Claro que num primeiro pensamento o que vem na nossa mente é: esse celular não é meu, mas eu vou pegar de uma outra pessoa e tomar para mim. Mas o asteya, ele vai muito além disso, né? Então, na nossa prática, a gente pode trazer. A gente sempre fala muito de intenção. Então, não só o ato físico de eu não me apropriar de algo que não é meu, mas eu não ter a intenção. Então, um exemplo na prática, se eu vejo alguém executando determinada postura ou utilizando algum próprio, algum acessório do yoga, eu não preciso ter a intenção de ter exatamente aquilo que ela tem, de possuir aquilo que ela possui. Mas o Asteya também fala, eu já trouxe isso nas minhas práticas, às vezes a gente trabalha muito com os elementos da natureza, né, terra, fogo e água e ar, pra gente entender o que a gente está precisando. Se às vezes a gente está muito apático, a gente precisa de uma aula que traga mais fogo, se a gente está muito apegado, né, na nossa matéria, a gente precisa um pouco do elemento ar, de trazer mais leveza. E nesse aspecto do Asteya, quando a gente está falando de pegar algo, não necessariamente do outro, como por exemplo, eu desperdiçar muita água na hora do meu banho, ou eu desperdiçar algum outro recurso natural, achando que aquilo
é abundante e é infinito, na verdade eu tô levemente roubando da natureza, do universo, né, um recurso que em algum momento vai Sim. ter ali o seu fim. Aham. Ali Então, naquele momento tem pra você, mas você não tá se preocupando, né, com todo o restante, enfim, da exato, cadeia. exato. Então o Einstein, ele tá ali falando da gente não roubar. Então, beleza, mas eu não roubo nada de ninguém, eu não pego o dinheiro dos outros, eu não faço isso. Mas se você se aprofundar um pouquinho mais, né? Porque nunca é só o que é nítido, o que é claro ali na nossa frente. E o desperdício de comida, né? Tanta gente passando fome por aí. Exato, exato. Então é isso, é o não roubar, assim, você roubar a oportunidade do outro de ter acesso àquilo, né? Porque você Tendo um simplesmente. comportamento completamente Exato. insustentável. Então, olha como, né, o yoga vai conversando Ai, e tem total, tudo a ver. maravilhoso. Eu acho incrível a gente conseguir relacionar, né? Pegar esses pontos que eu acho que estão super entrelaçados. Não tem como eu falei, a gente desassociar o ser humano do meio ambiente. Não tem. Teve um outro tema que eu também já trabalhei nas nossas práticas, né? Eu sempre escolho um tema mensal e a gente vai abordando aquilo ao longo do mês para perceber que a prática de yoga não é só uma prática física, né? Como a gente está gravando Tem esse muitas vídeo para o seu canal, variações. eu não sei quem daqui está familiarizado, né? Se acha que é uma prática muito parada, se acha que é uma prática muito difícil, Se enfim. precisa ser muito flexível para fazer, cada um tem sua crença, né? Gente, Exato, yoga é para todo exato, mundo, eu super exato. recomendo, maravilhoso. O único pré-requisito é você ter vontade, né? E às vezes a gente não tem porque a gente desconhece mesmo aquilo. Conhece, antes de falar que não gosta, gosta, vai lá, tenta e Vai aí lá, se depois inscreve no meu canal, faz toca o algum sininho. vídeo de lá, exato. Mas um dos temas que a gente já trabalhou foi o ciclo lunar. Então a gente entender como a natureza, né, como os ciclos da natureza se conversam com o nosso também. Influencia total, né? Demais, e a gente às vezes, cara, tá muito pra baixo e acha que, ai, da onde será que tá vindo? Ou então tá num momento ali de muita energia, de muita expansão. E porque são coisas muito sutis, mas se a gente observa a diferença da lua nas marés, cara, isso vai ter algum impacto dentro da gente também, Até porque né? a gente é 70% água, se influencia no mar, por que não vai Exatamente, influenciar na gente? exatamente. Então, às vezes, se você quer tirar um projeto do papel, cara, a lua cheia é perfeito para Olha, isso. anota aí, E se gente, você toma tá, e nota. se você tá só planejando ainda, né, antes de fato executar e colocar a mão na massa, você tá lá só intencionando, a lua nova é perfeita, é um momento que tipo que a gente fala mais ou menos como se você estivesse primeiro plantando na lua nova, aí você tá ali semeando, cultivando e tal, regando, né, na lua Gente, crescente, e aí na lua cheia é o momento de você fazer essa colheita, gente, nós né? somos natureza, é isso. Exato, tá tudo muito junto, né? A Não gente faz existe fora. parte, a gente faz parte, cara, não tem como, não tem como. Então é isso, gente. Eu acho que a mensagem principal aí que fica pra gente é que a gente faz parte da natureza, a gente é natureza, então a gente se entender como parte do todo, né? Como a gente pode contribuir para o meio ambiente, para a sociedade, para o planeta. E uma forma da gente buscar essa nossa melhor versão, para entregar a nossa melhor versão para o mundo, é através do autoconhecimento, né? E que a yoga traz muito disso, tanto as práticas. Cara, uma coisa que eu amo é como a respiração muda tudo na nossa vida. Então, eu acho que até isso, essas coisinhas sutis, a gente encontra muito na yoga, não só nas práticas físicas, mas também em toda a filosofia que está envolvida. Eu acho que a gente se autoconhecer, expandir a nossa consciência, né? Tentar enxergar com o olhar do outro, com pessoas muito diferentes da gente, a gente consegue ter um pouquinho dessa dimensão da complexidade do mundo, como a gente pode contribuir para um mundo melhor, né? A natureza cuida tão bem da gente, né? Ela nos oferece tanta coisa que eu acho, nem sei, me falta até palavra, é injusto a gente tratar a natureza da forma que a gente trata, né? Porque, enfim, Exato. E o yoga, na verdade, a gente usa o corpo mais como uma forma de buscar esse autoconhecimento, né? E o nosso processo de cura, o nosso processo de evolução vai impactar muito positivamente ao nosso redor e vai influenciar no processo de cura de outras pessoas ai, também, sem né? dúvida. Então, nós somos feitos de hábito. Então, é aquilo que a palavra até convence, mas o exemplo arrasta, Ai, gente, é né? isso total. Então, quando você fala, vai lá separar seu lixo, o dia que você estiver fazendo o seu, a pessoa, né, Com vai se certeza. sentir muito mais motivada a fazer o dela também. Isso fica até como dica para os pais, né? Que eu acho que não tem uma forma melhor de você educar uma criança como o seu próprio exemplo, né? Então, seu filho, que é uma pessoa que super te admira, que te vê num lugar assim,
ele vai ver você tendo atitudes sustentáveis, se preocupando, por exemplo, com desperdício de comida, desperdício de água, com a geração de lixo dentro da casa de vocês. E essa futura geração que está vindo, né? Então a gente tem que sempre se preocupar com isso, não só em falar, mas agir. Com certeza, né? A gente impactar positivamente nas próximas gerações é assim, um trabalho, é um legado que a gente pode deixar, que a gente não vai se arrepender, que vai ser maravilhoso, muito benéfico pra gente, pra eles e pros próximos ainda que virão. Com certeza. Então pensa aí qual o legado que você quer deixar pro mundo. Gente, é isso o vídeo de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês. Queria te agradecer muitíssimo. Eu amei. Ai, eu Obrigada a também. você. Gente, foi um super prazer fazer esse vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Comenta aqui pra gente o que vocês acharam. Deixa seu like. Como é que é? Ativa o sininho, deixa seu like, compartilha, comenta aqui, vai lá no meu canal também, Isso que se eu ia inscreve, falar. conta Não o que esquece vocês de ir lá, acharam. gente. O canal dela é maravilhoso. Eu super recomendo. E é isso. Obrigada. Um beijo enorme e até a próxima.